Olá, eu sou a Camila, essa é a Devaneios Maternos e hoje eu tô nesse cenário um pouquinho diferente para conversar com vocês sobre um pouquinho das sensações e emoções que eu tenho ao ser mãe de dois e visitar também a minha história como sendo irmã mais velha, tá? Então fica aí confortável e vem comigo. Eu tenho uma irmã mais nova, a Marina. A gente tem a diferença de 1 ano e 2 meses. Ela mora em São Paulo. É madrinha do Chico e a minha melhor amiga nessa vida. É a pessoa que eu sei que eu posso contar sempre, que aguenta os meus desabafos. A gente brigou bastante enquanto a gente crescia e era adolescente, mas ao mesmo tempo a gente sempre foi muito unida, apesar de ser muito diferente uma da outra. E ela é a razão de eu ter tido a certeza ao longo da minha vida de que eu teria mais de um filho, né? Vivenciar essa coisa de ter uma irmã, de ter alguém sempre ali com você. Eu falei, eu quero proporcionar isso para os meus filhos, né? Essa companhia. E no começo eu pensava, essa diferença de nós duas é tão boa, né? Porque a gente sempre esteve junto, mesmo na adolescência, todas as fases. Mas ainda bem que isso não aconteceu. E hoje eu acho a diferença de idade dos meninos perfeita, que é de 3 anos. 3 anos e quase 1 mês, assim. Porque o Chico já tinha uma idade para entender, a gente conseguia dialogar, né? Eu acho que foi uma idade bem massa. O Raoni foi mais ou menos planejado. Quando a gente começou a falar sobre ter outro filho e falar, vamos começar a guardar o dinheiro para ter o dinheiro do parto certinho, não passar fogo que nem foi com o Chico. E aí, isso era o começo do ano, a gente disse, vamos juntando uma parte, aí a gente começa a tentar no meio do ano, né? E aí, enquanto a gente conversava, Raoni quis ir e a gente ficou muito feliz. Foi uma alegria gigantesca e aí foi fácil, porque já liguei pro médico, já conheci o caminho das pedras, então eu não tive que me preocupar com isso, né? Liguei pras parteiras, tudo e tal. Só que assim, na gestação de Chico, de cara, eu tinha uma música que eu escutava todo dia, que é Quando Eu Fecho os Olhos, do Chico César. Todo dia eu escutava com a mão na barriga, era a nossa música de conexão e tal. Só que com o Raoni isso não aconteceu, por N motivos, cara. Quando você tá grávida do seu primeiro filho, você só tem ele ali, né? Então é a sua vida, vamos supor, de trabalho, de casa, tudo, e aquela barriga. Agora, quando você tá grávida do segundo, do terceiro, do quarto, você tem aquela barriga, aquela gravidez para vivenciar, só que você tem outras demandas e necessidades. Então, e no começo da gestação ainda o Teixeira estava trabalhando em Petrolina, então ele ficava 1 mês fora, 1 mês aqui. Então eu demorei para conseguir me conectar com aquela barriga. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender que aquilo também estava relacionado a um medo muito grande que eu sentia de ser mãe de 2. Um medo muito grande de não dar conta, de não conseguir amar a nova criança do mesmo jeito que eu amava o Chico, porque eu olhava pra Chico e sentia que eu explodia de amor, assim, e falava, cara, não cabe 2 sentimentos desse tamanho aqui, né? Como é que vai ser? Medo do Chico se sentir trocado, se sentir abandonado, deixado de lado. Olha, medo foi a palavra, né? Foi uma gestação leve. Não tive grandes problemas, assim como o de Chico, o primeiro trimestre foi difícil, muito enjoo, muito sono e tal, mas eu não tive complicações, me senti bem, me senti bonita, eu adoro estar grávida, é um fato assim, adoro, trabalhei, viajei, mas tinha esse medo constante, né? Eu lembro, e aí aqui eu quero deixar bem claro que eu amo a minha mãe, eu sou muito grata por tudo. Na verdade, ela é a minha inspiração como mãe, como ela e meu pai são aonde eu olho para saber o que eu quero ser para os meus filhos, como é que eu quero criar, como é que eu quero essa relação. Ela fez o melhor que ela podia com os conhecimentos, as informações, com o que ela tinha, com a história dela e tal. Mas eu sempre achei, durante um tempo, que a minha irmã era a favorita, né? Porque eu fui colocada num lugar também de cuidadora da minha irmã. Minha irmã, eu fui colocada como uma garota responsável, que cuidava de tudo, e a minha irmã como uma garota tapada, atrapalhada, que não prestava atenção em nada.
Então era sempre Camila, faz a mala da sua irmã, Camila separa isso, Camila aquilo. Se a minha mãe marcava os médicos da minha irmã, isso a gente já morava sozinha em São Paulo. Minha mãe marcava os médicos da minha irmã e ficava ligando pra relembrar ela. E se ela perdia o médico, ela remarcava tudo. Agora eu que marcava meus médicos, e se eu perdi um médico, eu recebia uma bronca, né? Então sempre teve muito essa questão, que na verdade demorou pra conseguir nomear como algo que me incomodava, mas que veio bater em mim como algo que eu não queria reproduzir com os meus filhos. Só que aí eu fui pro outro extremo, né? Eu fui querer fazer tudo igual. Então, se um teve isso, o outro tem que ter isso. Se um não teve isso, o outro não pode ter isso, né? Era um negócio que me causou muitos incômodos, assim. Por exemplo, o Chico a gente pintou a minha barriga algumas vezes, o Teixeira fez isso no de Raoni, só que eu fui convidada pelo pessoal do Statera, que é o lugar onde eu faço muitos dos meus cursos, para ser bucho voluntário num curso de arte gestacional. Então eu teria pintura e teria a barriga de gesso. E aí eu fiquei, putz, será que eu aceito? Porque o Chico não teve isso, né? E aí eu fiquei naquela, beleza, fizemos, tem até aqui, ó, eu tenho uma caixa de recordação. Tem o carimbo, a impressão, né, que fizeram num pano da barriga de Raoni, né? E aí eu fui começando a desconstruir, que eu tava fazendo terapia na época, acompanhamento, e a terapeuta falou que o Raoni tem que ser muito, e nasceria muito grato a Chico, porque ele teria uma mãe melhor graças a Chico. Já que Chico abriu todos os portões, me apresentou todos os desafios e fez com que eu lesse, que eu estudasse, que eu olhasse pra mim, que eu entrasse em contato com todos esses incômodos. E aí foi uma desconstrução muito grande, né? Nenhum dos dois teve aniversário de primeiro ano, só que a festa de 2 anos de Chico foi uma puta de uma festa. Não uma puta de uma festa, mas a gente fez uma festa na casa do meu sogro, contratou pula-pula. E aí a do Raoni, que já foi aqui mais simples. Ou, por exemplo, ano passado, que o Chico pediu uma festa do Harry Potter e a gente teve uma decoração que eu e o Teixeira a gente fez e tudo mais, um bolo, comida, mais assim. E aí a de Raoni já foi uma coisa bem mais simples, em parte porque sobrou muita comida no aniversário de Chico, afinal de contas era eu, Chico, Teixeira, Raoni e 2 amigos. E aí então, né? Então a gente aprende, só que fica em mim uma sensação de escassez para um e abundância para outro. É uma coisa que eu tenho que administrar. E eu achei que já estava tranquilo. Até que eu fui mexer na caixa de recordação deles e fui ver que tem muito mais coisa do Chico do que de Raoni. Ou quando fui arrumar meu drive e vi que tem muito mais foto de Chico do que de Raoni, eu fui falar com a minha irmã sobre isso e minha irmã falou assim, vai ser que nem era comigo, um monte de foto sua e nenhuma minha. E aquilo me desceu assim, entalado pela garganta, sabe? Ou também eu percebo que Chico sente algumas coisas, como o Chico foi o primeiro, né, tal, a gente nunca tinha feito carimbo de placenta e a parteira que tava com a gente também não, a gente só fez 2 carimbos, então um ficou comigo e um ficou com a minha mãe, e a gente emoldurou a deles numa folha 4 e tal. Raoni a gente já tinha outro conhecimento, a gente sabia que tinha que ser a folha 3, a gente já fez vários, então a gente tem um pra enquadrar, um tá com a minha mãe, e uns outros 2 ou 3 sobraram porque eu quero treinar a fazer arte, né? Com aquarela e tudo. E aí eu colei na parede um com lettering. E aí o Chico perguntou por que não tem o dele. O Chico fica me impressionando, falando que o Raoni só vai mamar até os 4 anos, porque ele só mamou até os 4 anos. E aí eu me pergunto se eu, por exemplo, não desmamei o Raoni ainda, porque eu acho que ele tem que chegar até a meta dos 4 anos, que foi o Chico. E tem hora que eu fico pensando que eu não sei se eu vou querer desmamar ele com 4 anos, porque eu desmamei o Chico, por quê? Porque eu amamentava 2 crianças ao mesmo tempo. Só que se eu não desmamar o Raoni, será que não é sacanagem com o Chico? Então, mexer nessa caixa de recordações, olhar que o Chico tem um uniforme de esporte de São Paulo com o nome dele e o Raoni não, que o Chico tem uma colcha bordada com o nome dele e o Raoni não, me fez olhar, perceber que eu preciso ainda olhar para essas questões, acolher tudo isso com mais calma, né? E é isso, a gente precisa lembrar sempre que criar os nossos filhos
eu acredito muito que diz muito mais sobre a gente, sobre a nossa história, do que sobre eles exatamente, né? Porque, olha só, as coisas que eu venho conduzindo com eles tem a ver com a minha relação de irmã mais velha, né? Isso vai para disciplina positiva também, criação não violenta, que são os gritos que a gente dá, são os gritos que a gente levou, muito na nossa frase, nas frases que a gente diz, a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. Então, esse vídeo é mais uma reflexão e um convite pra gente olhar pra gente revisitar a nossa história, tentar entender quais são as nossas mágoas, as nossas feridas. Também uma forma da gente fazer as pazes com tudo isso e entender que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com as ferramentas, com as informações, com as condições deles. Em nenhum momento eu acho que faltou amor, muito pelo contrário. Eu cresci numa família muito amorosa, de muito abraço, de muito chamego, mas aconteceu isso. E às vezes a gente faz as coisas sem ter muita consciência. Eu não tenho mágoa nenhuma com a minha mãe, eu não tenho mágoa nenhuma com a minha irmã. A minha cabeça hoje de 33 anos entende tudo isso. Mas talvez em algum lugar da Camila criança tenha ficado a sensação de que podia ter mais, ou a minha irmã podia ter menos, não sei. E aí isso se reflete hoje em muito que eu vejo com os meninos, sabe? Meio que tentando sempre deixar tudo igual, só que eu tenho que entender que não vai ser igual. Não tem como ser igual, né? Ser mãe de 2 é um negócio que pra mim é muito desafiador. Mas é muito delicioso e é o que eu sempre sonhei, né? Na verdade eu sempre sonhei em ter 3, mas hoje em dia eu entendo qual é a realidade do maternar, então não tem terceiro nos planos da gente. E aí eu vou continuar olhando para as minhas questões, sendo grata e reverenciando a minha mãe e as minhas ancestrais por tudo que elas fizeram por mim, porque é graças a elas que eu estou aqui hoje. Mas tentando cuidar para que essas marcas não sejam repassadas na criação dos meus filhos. Porque eu acho que hoje em dia nós somos da geração que tem mais informação, nós temos mais consciência. E a gente pode fazer uso sim dessas informações para garantir que as gerações futuras elas sejam melhores, mais conscientes, com uma inteligência emocional melhor do que a nossa. E é isso, façam as pazes com vocês e com a história de vocês, para que a gente possa seguir aí mais leves na criação dos nossos filhos. Mãe, eu te amo, obrigada mesmo por tudo. Você é a minha estrela guia, meu porto seguro, tá? Espero que você não tenha ficado chateado com esse vídeo, porque não era essa a intenção. Eu te amo muito, 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 muito. E eu sou o que sou graças a você, tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.